Meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é 23 de maio de 2020, são exatamente 23 horas e 43 minutos. Quero ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, que fala sobre introdução à ascensão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que respeita, falando que respeita ao reino de Deus. Deve ser que falando ao respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai Celestial estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André,
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes preservaram unicamente em oração e súplicas com as mulheres. E Marta, mãe de Jesus, e Maria, mãe de Jesus, e com eles seus irmãos. Deixa eu ler melhor. Todos estes perseveravam unicamente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Agora, no mesmo Atos, capítulo 2, primeiro verso, temos a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que o falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos passavam a se maravilhar, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Prígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, quer dizer, estão embriagados. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e por presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte,
pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para os assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saibas, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Assim seja louvado. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas, ou melhor, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é a leitura da palavra de Deus em Atos, capítulo 1, 2, que eu acabei de ler aqui para vocês nesta madrugada. E lembrando que nós ainda continuamos, com o pesadelo. Ou melhor, o pesadelo continua. Com uma grande diferença dos anos passados, dos tempos passados, onde havia temor e santidade no nome de Deus. E eu continuo com essa máscara, lembrando que a pandemia não acabou. Ela continua como sendo um pesadelo na nossa vida. Ela continua rebeirando por aí, lançando seu aguilhão, seus aguilhões, pegando um, pegando outro, pegando tanto quanto eles possam pegar, esse maldito vírus chamado Corona e Covid. Não sei por que Covid-19. E peço a vocês que continuem em casa, usando suas máscaras ao sair. Pode ser pequeno, grandes, novos e velhos, porque o coronavírus, ele ataca indiscriminadamente. Ele não está escolhendo. A escolha dele é aquele primeiro que pegar. É a primeira pessoa que tiver a má sorte de ser atingida por ele. Portanto, a máscara é muito importante. Lembre-se que o Ministério da Saúde adverte sobre o modo como você deve se proteger contra esse vírus. Eu acredito que muita gente já foram instruídas, muita gente já estão sabendo o que devem fazer, até as crianças já sabem como se proteger. Basta que os pais incentivem. Apesar de que eu vejo por aí afora muitos adultos conduzindo crianças, eles mesmos sem máscara, crianças sem máscaras, pessoas andando, só não nos ônibus, porque agora só sobe no ônibus quem tiver máscara, quem for mascarado. E ninguém viaja em pé, para evitar o contágio. Agora veja que ironia. As pessoas viajam sentadas, não é? Mas sentadas numa mesma poltrona, se ralando o ombro e os braços uns nos outros. Se fosse assim, por exemplo, só viajam pessoas sentadas, uma pessoa em cada banco. Não é verdade? Mas não. Você não pode viajar em pé, mas pode viajar lado a lado, ombro a ombro, com o outro passageiro, relando nele, tocando a pele, o braço, entendeu? E os ônibus aqui de Maceió, onde eu moro, eu não vejo, nunca vi nenhum ser higienizado, como aparece aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades por aí, que eles higienizam de verdade o interior dos ônibus. Aqui não. Às vezes tem até motoristas sem máscara, cobradores sem máscara, entende? E esse processo continua. Porque também depende da conscientização de cada pessoa. Se eu sou consciente de que devo usar uma máscara, que devo passar álcool 70 ou álcool gel no meu corpo, ao sair ou ao chegar, entende?
as pessoas todas deviam fazer a mesma coisa, mas a grande maioria não faz. Não faz. E cada vez que se liga uma televisão, o noticiário é um só. Está crescendo o número de infectados em determinado lugar, morreram não sei quantas pessoas em outro lugar, e assim por diante. Os hospitais estão superlotados, já não tem mais leitos para acolher esse povo que são acometidos pela Covid, né? E já são enterrados em valetões, nas valetas, né? Inúmeros caixões que eu já vi pela televisão, uns ao lado do outro, naquele valão imenso, e a retroescavadeira cobrindo todos de uma só vez. Quer dizer, isso para os familiares é uma dor muito grande, porque não pode dar um enterro digno aos seus entes queridos. E o governo também não pode fazer melhor. Agora, o que eu acho interessante de tudo isso é ver que tem muitas pessoas por aí que dizem que não é verdade. Essa mortandade toda não é verdade. Como não é verdade? Se a gente ouve e vê pelo noticiário o grande número de pessoas morrendo, familiares se queixando aos repórteres, os repórteres confirmando, afirmando e reafirmando que morreram tantos em determinado lugar, que o coronavírus está atacando mais em outros lugares, e as pessoas ainda dizem que é fake news, como chamam, que é mentira. Eu não sei o que é que essa pessoa tem na cabeça. Porque se apenas falassem e não mostrassem, talvez até que houvesse uma razão para se duvidar do que se diz. Mas não, eles estão mostrando abertamente o que está acontecendo nesses hospitais de campanha que estão sendo erguidos por aí. Eu sei que tem muita gente que está se beneficiando com isso. Muita gente mesmo se beneficiando com essa pandemia. Mas é a lei do mais esperto, não é verdade? Porque nunca vai deixar de haver pessoas espertas no mundo, aproveitadoras, que tirem proveito de determinadas situações, sejam elas quais forem. Mas o certo é que você tem que cuidar de si mesmo, tem que fazer a sua parte. Não deixe que ninguém faça por você aquilo que você tem a obrigação de fazer. É um dever seu, uma obrigação sua, cuidar de sua saúde e da sua família. Eu vejo por aí montes pessoas de jovens em determinadas baladas, fazendo churrascos nas suas casas, nas praças, se exercitando nas praças, não é? Eu não entendo por que os jovens são assim. Eu sei que eu já fui jovem, já fui adolescente, mas também os adolescentes de hoje têm que ter um pouco mais de responsabilidade. Não é mais aqueles ingênuos de antigamente, não, do século XX, não, dos anos 60. Adolescentes de hoje são bem desenvolvidos, são bem mais sábios, mais inteligentes, mais educados do que os de antigamente. Agora, essa falta de prudência é muito natural neles. Mas também existem muitos adolescentes que são responsáveis, merecem a nossa admiração. Entende?
Então, para esses que são responsáveis por si e pelos outros, a nossa gratidão, a nossa, o nosso desejo de que eles continuem assim, cada vez mais coerentes, cada vez mais ativos, cada vez mais responsáveis. Era tudo quanto eu queria dizer. E quanto à leitura da Bíblia, vocês ficaram sabendo, observem direitinho, voltem o vídeo para o começo e meditem sobre a leitura de Atos, porque é muito importante a gente ficar meditando na leitura da Bíblia. Já que não podemos ir para os cultos lá fora, presenciais, vamos fazê-los assim, pelo YouTube, pela televisão, né? Porque é melhor do que ficarmos de braços cruzados só pensando no pior. A palavra de Deus, ela é imortal. A palavra de Deus, ela dá vida, e vida com abundância. Então vamos aproveitar e agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, porque só Ele é quem sabe o motivo dessa pandemia. Só Ele sabe o motivo pelo qual a humanidade está passando. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, hoje, amanhã e sempre. E se gostaram do comentário, da palestra do Paulo Coroa, dê um like, faça uma subscrição. Vou ficar muito feliz por isso. Então, até a próxima, se Deus quiser.